Olá, boa tarde. Meu nome é Amanda Amaral, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, faço parte do Laboratório de Imunologia Aplicada e vim apresentar meu trabalho intitulado Avaliação dos fatores que afetam a diferenciação em células muriformes do fungo Fonsequeia, sob a orientação da professora doutora Larissa Fernandes Matos. Falando um pouco sobre a cromoblastomicose, que é uma doença crônica do tipo micose subcutânea causada por fungos melanizados, a OMS classifica como uma doença tropical negligenciada devido ao seu perfil epidemiológico, e também características socioeconômicas. Ela acontece em todas as 5 regiões do Brasil e ela afeta principalmente homens trabalhadores do campo. O gênero Fonsequeia é o gênero principal, são os principais agentes causadores da doença e é uma doença de difícil tratamento. Então, falando um pouco mais sobre os fungos do gênero Fonsequeia, são 3 espécies principais, Pedrozoa, Mamafora e Núbica, e esses fungos, esse gênero, eles apresentam fases com características celulares, morfológicas e genéticas diferentes, de maneira a se enquadrar como um fungo dimórfico. Então, na natureza, eles são saprófitos, encontrados em formas de hifas e conídeos, enquanto que, como patógenos, eles, dentro do tecido do hospedeiro, eles são células muriformes. Falando um pouco, então, sobre essas células muriformes, que é o alvo de estudo do meu PIBIC, elas são células em formato esférico, parede celular amarela amarronzada, elas podem ser encontradas agrupadas ou sozinhas, podem ser melanizadas de 4 a 12 micrômetros de diâmetro, e ela é considerada um dos fatores de virulência da doença, dando a cronicidade da cromoblastomicose. Então, aqui é possível observar um pouquinho mais em microscopia óptica como essas células são. E diversos estudos ao longo das últimas décadas foram realizados para a indução da diferenciação de hifas ou conídeos em células muriformes in vitro, para melhor compreender os fatores que levam a essa mudança na morfologia do fungo. Mas, apesar desses diversos estudos, ainda tem dificuldades na diferenciação total de hifas e conídeos em muriformes, e também há outro problema, que é o tempo de obtenção dessas células muriformes. Os protocolos descritos na literatura são de 20 a 45 dias, muito extenso. Então, portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar fatores físico-químicos, como esses fatores físico-químicos atuam na diferenciação celular desse gênero de fungos para gerar células muriformes. Então, testei fatores de pH, aeração, temperatura e também diferentes concentrações e fontes de carbono. Ademais, o outro objetivo do estudo foi definir um protocolo de obtenção de células muriformes em menor tempo. Falando um pouco sobre a metodologia, eu utilizei o isolado clínico de Fonsequeia núbica e para avaliar essas diferentes condições de crescimento relacionadas à diferenciação de conídeos em células muriformes, primeiramente eu obtive os conídeos, então filtrei esses conídeos em lã de vidro, segui da centrifugação, contagem e ajuste da densidade em câmara de Neubauer a 10 a 6 conídeos por ml, e a partir disso eu inoculei em diferentes meios de cultura, em diferentes condições de crescimento. Testei em meios PD, Saburô, e 7 meios mínimos CM, modificados a partir de Butterfield, com diferentes concentrações de fonte de carbono, pH, aeração e temperatura. Então aqui são os 7 meios mínimos com a concentração de glicose e sacarose diferenciadas. E o primeiro experimento foi com relação à variação de pH, como esse pH ele afeta a diferenciação de conídeos em células muriformes. Primeiramente, eu testei esses 7 meios mínimos nos pHs 2,5, 5 e 7, e todos os meios CMs em pH 2,5 induziram células muriformes a partir dos conídeos, enquanto que os meios pH 5 e 7 induziram hifas, mostrando que o pH ácido é um fator essencial para a diferenciação celular, apesar das diferentes concentrações de açúcares. E aqui os meios CM6 e CM1+, eles induziram células muriformes maiores em maior quantidade. Aqui, como disse anteriormente, produziram hifas. E para entender melhor essa pH, eu fiz testes com faixas mais ácidas de pH, no 2,5, 3, 4 e 5,5, e apenas assim, no pH 2,5 foi possível induzir células muriformes. A avaliação da temperatura foi feita a 30 e 37 graus, então houve diferenciação de conídeos em muriformes a 37 graus no pH 2,5 a partir do terceiro dia, enquanto que a 30 graus no pH 2,5 não foi possível, os conídeos não incharam. Em todos os dois resultados, pH 3, 4 e 5,5 produziu-se hifas. Então, outro teste foi com relação à aeração, então, para ver como esse parâmetro afeta na diferenciação, e com o crescimento em agitação e maior oxigenação, obteve células muriformes maiores. Então, conclusões do meu trabalho. Uma nova metodologia para a obtenção dessas células muriformes com características definidas na literatura foi obtida. Os meios CM6 e CM1+, com fontes de carbono respectivas de glicose 5,5 molar e 87,6 milimolar, aeração e agitação a 140 RPM e 37 graus de temperatura, além da redução do período de obtenção dessas células. A partir do terceiro dia já foi possível observar células muriformes com grande taxa de conversão no sétimo dia, e, portanto, o entendimento do dimorfismo de Fonsequeia e da interação dessas células muriformes com o hospedeiro permitirá uma melhor compreensão sobre a cromoblastomicose. Muito obrigada.